isso. é exatamente o teu caso, né? Você foi para a religião com 14 anos, você não disse qual delas, nem qual denominação, mas eu suponho que seja quase todas são, extremamente moralistas, aqueles púlpitos onde o pregador só fala de Pepeca Pinto e anos, Ai, ai. que bota todo mundo no inferno, que acusa os pedófilos estão indo para o inferno. Talvez o próprio pastor tenha tido um trauma pedófilo, alguém pegou ele quando ele era garotinho, e ao invés dele se tratar, ele fica pregando contra a pedofilia de manhã, de tarde e de noite. É muito comum. O cara transfere para o povo o trauma dele, ou os traumas dele. Aí a revelação divina é o trauma do cara. A pregação do sujeito é a violência que ele sofreu, ele transfere, fica obcecado. Ou então, meu Deus, a mãe dele gostava de pular a cerca. Ele tinha muita raiva disso, então ele odeia a mulher que trai, ele odeia. A gente não sabe porque ele diz que isso é a santidade do Senhor baixando nele. Por isso é que ele odeia nada, coitadinho, ele é só dodói. Aí vocês vão para essas igrejas aí. O cara cresceu pobre, 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 de marré, marré, marré. Aí ele chega e encontra uma assembleia que olha para ele fala com alguma desenvoltura, o pessoal diz, poxa, esse cara é inspirado. Aí ele pede dinheiro e o povo começa a dar. E ele era pobre, ele nunca foi acostumado com dinheiro, ele se deslumbra, ele fica doido. Então, toda a pregação dele passa a ser algo que vincula-se a pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro e a bênção de Deus. Ele, porque foi pobre, pobre, pobre de marré, 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 ele agora acha que todo dinheiro que vai entrando numa profusão enorme é bênção de Deus, é carinho de Deus, é beijoca divina, até o dia que ele fica corrompido mesmo de vez, e todo o povo achando que aquilo é mandamento do Senhor. E só é o trauma do indivíduo, ou o complexo de inferioridade dele. Essas coisas todas são transferidas para o povo. Para o povo. Eu conheço quase todos, ou todos, os grandes líderes que pregam na televisão, no rádio, para milhões de pessoas, e eu sei que eles são só transferentes dos traumas deles. Cada um deles pode mencionar, name it, pode mencionar todos. Eu não vou fazer aqui exegese psicológica dessas figuras, porque eu não estou afim disso. Mas todos são só transferidores de traumas. Eu fico vendo e digo, se o povo soubesse que eu conheço esse cara há tantos anos, e a história dele, a história da família dele, a história da mulher dele, a história do pai e da mãe dele, e se eu tivesse a petulância de fazer uma análise de como eles são apenas a extensão traumática da existência deles, vocês iriam ficar chocados. Mas não, eu não preciso ter que fazer isso, apenas me deem um pouco de crédito. Quando vocês ouvirem alguém, saibam, aquele cara não caiu assim, sem umbigo na terra. Ele tem um umbigo, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem história, ele tem trauma, ele tem tudo isso. E ele extravasa, na maioria das vezes, tudo isso no trauma e no modo como ele conduz as coisas na religião, no grupo religioso. É impossível, praticamente, separar o cara da sua história. E o pior do que isso é que ele nem teve a chance de ficar uns 5, 6 anos num seminário bom, sério, pelo menos de cultura boa, para ter a chance, quem sabe, numa aula de psicologia no seminário, psicologia da religião, teologia pastoral, de se enxergar um pouquinho, de se separar do seu legado. Não,
98% das vezes o cara sai da família doida, ele tem um dom de camelô, de bom comunicador e é jogado logo no púlpito. Não tem o que pregar mesmo, ele vai inventando coisas e todas elas vêm cheias do seu trauma, da sua doença de ser. Aí está lá você, bebendo aquilo lá, bebendo, vocês todos, achando, dizendo aleluia para o trauma do cara, para a loucura do cara, que não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. E aí eles costumam carregar nas tinturas morais, como eu falei há pouco, morais. É aquela coisa pesada, é perereca que não dá mais, é bunda, é ânus, é pinto, é abuso, é isso, é aquilo. Os abusos, eles geralmente contam como vieram das drogas. Todo mundo tem uma história tenebrosa que eles repetem. Eu passei por isso tudo, mas vocês não me veem repetindo isso. Eu prego o Evangelho. Eu não fico contando história. Isso adoece. Adoece a relação, adoece a pregação. Por isso, quando me perguntam, eu conto de vez em quando como foi, como me converti, de onde é que eu vim. Não tenho prazer de ficar falando nisso, eu tenho prazer de todo dia anunciar a boa nova que abre o coração das pessoas. Não tem trauma meu nenhum no que eu prego. Está tudo livre, limpo, examinado, isolado e curado em nome de Jesus. Aí você senta lá, meu filho, com 14 anos, fica ouvindo esse derrame culposo. E você, justamente nessa idade interpsíquica, que é uma esponja, fica absorvendo. Aí só vai pensando coisa ruim. Tem menina que fica ouvindo aquelas coisas tão horrorosas sobre sexo o tempo todo, a maldade do sexo. Aí elas entram numa de que Jesus está transando com elas, de que Pedro pegou elas, de que o anjo Gabriel também vai pegar elas, pegou Maria, vai me pegar também. Aí começa a viagem. Tem garotos que se sentem, quando se ajoelham para orar, meninos com tendência gay, se ajoelham, se sentem abraçados por Jesus por trás, pela presença angelical. Quando não é algo sensorial, é a mente viajando. E eu não tenho esperança, não tenho, porque eu estou aqui há quase 70 anos vivo, né? 65, fazendo 66. E eu só vejo esse negócio piorar. E nos últimos 25 anos eu vi isso piorar numa velocidade avassaladora. Então, sinceramente, eu não vejo esperança para o mundo a partir da religião. Eu vejo esperança para o mundo a partir da espiritualidade do amor. E aí a espiritualidade do amor, da compaixão, da misericórdia, da tolerância, da inclusividade, não encontra parâmetro maior do que aquele que é ensinado no Evangelho de Jesus. E eu vejo cada vez mais gente buscando espiritualidade, que vai aprendendo a espiritualidade de Jesus, mas não quer absolutamente nada com igreja evangélica. Eu lamento profundamente, porque se teve uma pessoa nesse país, sinceramente eu não estou dando uma de Lula, não. Nunca antes da história deste país, que é uma coisa detestável, abominável. Estou dizendo que se teve uma pessoa nesse país que durante 30 anos fazia seus programas de televisão, que eram os programas mais assistidos dentre os programas cristãos, na TV, nas TVs, na TV Manchete, TV Bandeirantes, TV Globo, em todos os lugares.
e que terminava dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, sem discriminar nenhuma, durante anos e anos e anos, até que não deu mais, até que eu olhei e falei: meu Deus, eu estou mandando esse povo que me ouve crer, mandando esse povo para os lobos, para serem comidos vivos pelos lobos. E aí eu parei e fiquei sem saber o que fazer. Para quem eu mando? Não tinha para quem mandar. Era muito pouca gente. Aí eu fiz uma lista de igrejas e passei a recomendar. Olha, se você quer ir a alguma igreja evangélica, eu dava lá uma lista. Sempre aos domingos e sábados eu dava uma listinha para ver se as pessoas se identificavam com alguma, mas parei de mandar para todas. Por quê? Porque a maioria ficou completamente perversa, não dava mais. Então, respondendo sua última pergunta, não vejo esperança vindo daí. Eu vejo esperança vindo da revolução do Evangelho simples, com um monte de gente cada vez mais crendo, como nas últimas pesquisas do IBGE se demonstrou. Gente que se diz cristã, algumas se dizem apenas do Evangelho, outras se dizem evangélicas sem igreja e sem templo, frequentando lugar nenhum ou nas suas casas ou frequentando pequenos grupos singelos do Evangelho que vão crescendo, 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 vão crescer cada vez mais. São 15, 16, 17 milhões de pessoas nesse estado e são essas que eu quero que entrem e abram as portas das suas casas. Me ouçam aqui e ouçam aqueles que ainda possam ser ouvidos dizendo coisas que sejam realmente do Evangelho, e são muito poucos, porque tem até gente muito boa, mas na hora que o bicho pega, eles negam fogo. Na hora que é para encarar, para agarrar, abraçar, defender o gay, a lésbica, o trans, qualquer um dessa sopa de letrinhas, qualquer um plus, two, qualquer um, eles negam fogo. Não botam a cara para dizer para. Não têm coragem de dar a resposta certa. Ficam querendo fazer uma conciliação entre as doutrinas e as morais humanas da igreja e o evangelho, e ficam aí nessa twilight zone. Gente boa dessa, mas não bota o pé na lama, não pula na areia movediça para socorrer quem já está afundado. Não. Então são poucos. Você, todavia, pode ter certeza que no dia que eu praticar a covardia de não ser em favor daqueles a quem Jesus defendeu e por quem ele prioritariamente morreu, nesse dia pare de me ouvir, pare de me assistir, porque eu estarei entrando na mesma mentira da zona cinzenta, dos 50 tons de cinza de pseudo-cristianismo bonzinho. Eu não tenho nada bonzinho. Eu estou aqui para ser bom em nome de Jesus. Não tem Nutella aqui. Só tem raiz. Agora tem aqui o azulão de hoje, né? Vamos nessa? O azulão de hoje? O azulão de hoje está aqui. O cristianismo, aspas, como o pior adversário do evangelho. É bom. Um texto de 2009, Caio. Cara, o cristianismo texto, né? como o pior adversário do evangelho. Sensacional o título. É pior, eu nunca encontrei. Olha que o meu business é esse, né? Eu não faço outra coisa há 50 anos. É verdade. É nunca só praia. Encontrei nenhum inimigo pior ao Evangelho e ao significado de Cristo Jesus do que o cristianismo. Lembrem, eu estou falando de cristianismo. O cristianismo tem 1.700 anos. Ele é uma
fundação do imperador Constantino com os bispos ansiosos por proteção e poder. Eles é que criaram o cristianismo, que é como o platonismo, que é como o epicurismo, que é como o estoicismo, que é como o budismo, que é como qualquer outro ismo, que é como o espiritismo, que é como o catolicismo, que é como o protestantismo. Protestantismo. Que é tudo isso é zismo. O cristianismo é o pior inimigo do evangelho, porque o pessoal confunde, pensa que o cristianismo é o evangelho, e aí não aguenta o cristianismo e fica pensando que é o evangelho que é assim. Mas não, o evangelho não parece com o cristianismo, e a história de Jesus é a negação da história do cristianismo, e a história do cristianismo é a negação da história de Jesus e do evangelho. Bom, isto dito, deixa eu ler o azulão de hoje. É isso aí, querido. Os judeus já teriam outra atitude frente ao evangelho, não fosse o cristianismo. Ouça bem, os judeus já teriam, a essa altura do campeonato e há muito tempo atrás, outra atitude frente ao evangelho, não fosse o cristianismo. O mesmo se pode dizer dos islâmicos, dos hindus, dos budistas e demais grupos históricos importantes. Os cultos africanos, caso não tivessem sido demonizados pelo cristianismo das formas culturais e pela impaciência religiosa também do cristianismo, também não fariam resistência, assim como, em geral, os índios, quando apenas expostos ao evangelho puro e simples, não rejeitam, antes o abraçam Jesus como um menino abraça um amigo, como um menino abraça um amigo, e eu vi isso acontecer várias vezes. Desse modo, historicamente, até hoje, o pior inimigo de Jesus e do Evangelho na Terra foi o cristianismo. Sim, historicamente, quanto mais expansão do cristianismo, mais dificuldades para o Evangelho de Jesus. Do mesmo jeito, e fazendo o cristianismo ser o pior inimigo de quem quer falar de Jesus na nossa sociedade brasileira. Quem tem um pouco de cabeça de inteligência e de cultura já pensa que é a mesma coisa. Dá um trabalho enorme para dizer que não é. É o que eu estou fazendo também há quase 50 anos, é tentar separar uma coisa da outra. A minha vida inteira foi tentar separar uma coisa da outra. Já foi mais fácil. De alguns anos para cá, foi ficando muito difícil. E de uns 5, 6 anos para cá, foi ficando horrivelmente difícil.